Top 5 fundos imobiliários de tijolos para você investir e nunca mais vender. No vídeo de hoje você vai conferir uma análise completa de 5 fundos imobiliários que estão chamando a atenção de vários investidores para você pôr aí na sua carteira e levar a longo prazo. Seja muito bem-vindo ao canal Fisco Neto Pereira e eu já começo aqui o vídeo mostrando o primeiro fundo imobiliário, que é de base 10, que é o GGRC11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 10,03, então é um fundo imobiliário aí muito acessível para você investir. O seu dividend yield 11,49% aí nos últimos 12 meses, ou seja, sua rentabilidade acumulada nesse período, uma excelente rentabilidade para um fundo imobiliário de tijolo. O seu P sobre VP 0,90. O que isso significa? Que ele está sendo negociado hoje com 10% de desconto em relação ao seu preço justo. O fundo imobiliário está barato aí para você investir. Liquidez média diária de 3,7 milhões por dia. Você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII. E ele teve uma variação negativa aí nos últimos 12 meses, muito pequena, de apenas 0,30%. E analisando aqui a cotação nos últimos 5 anos, você pode ver que essa cotação ela vem crescendo aqui ao longo do tempo, apesar desse zigue-zague todo normal, né, em fundos imobiliários que fazem parte aí da renda variável. Você pode ver aqui que após essa queda que teve no final do ano passado, o fundo imobiliário ele vem se recuperando e já está atingindo aquele mesmo patamar que ele estava antes da queda. Então, ele é um fundo imobiliário aí de tijolo do segmento de logística, indústria e galpões. Seu número de cotistas já supera 155 mil. O seu valor justo hoje seria R$ 11,14. Então, ele está se aproximando aí do seu preço justo. Seu último rendimento foi de 10 centavos por cota. Sua vacância física é de apenas 1,40%. Lembrando que vacância física mede a porcentagem dos espaços vagos dentro de um FII de tijolo. Quanto maior for essa vacância, pior para o fundo, porque ele depende da renda dos aluguéis. E o seu valor patrimonial é gigantesco, de 1,3 bilhão de reais. Você pode ver que a rentabilidade desse FII ela vem crescendo aqui nos últimos 5 anos. E você pode ver também que os dividendos do FII, eles também vêm crescendo aqui nesse período. E ele vem entregando 10 centavos por cota para os seus investidores desde outubro do ano passado. E o último pagamento foi efetuado hoje, no dia da gravação desse vídeo, no dia 9 de maio, inclusive, eu acabei de receber aqui ainda há pouco a notificação. E abrindo aqui o relatório gerencial do fundo referente ao mês de março de 2025, você pode ver que o fundo atualmente ele tem 29 ativos aí no seu portfólio e uma área bruta locável de mais de 580 mil metros quadrados. Então, um fundo imobiliário aí gigantesco. Ele tem aí um total de 8 emissões, está fazendo aí a sua 9ª emissão, adquirindo ativos aí do RELG 11 através dessa subscrição. Ou seja, ele vai pagar esses ativos com as cotas, e isso é muito bom. Os contratos aí do fundo imobiliário atualmente têm um prazo aí de aproximadamente 6,14 anos. Então, um prazo mediano, dando uma segurança aí maior também para você investidor. E ele teve seu início em abril de 2017, ou seja, já passou por diversas crises aí no mercado macroeconômico, né? E isso é muito bom porque mostra uma resiliência aí do FII. Então, aqui nos comentários do gestor, ele comenta aí de todo esse cenário macroeconômico, né? Inclusive a taxa Selic ela acabou de ser elevada, atualmente está em 14,75%, isso para controlar a inflação. Então o mercado está estressado, tem todo esse cenário aí do Trump, né? Esse tarifaço aí, essas incertezas econômicas, e tem boas oportunidades aparecendo aí nesse cenário, inclusive fundos imobiliários. Ele também comenta aqui de renovação de contratos da Magna e também da Ambev. E esses são os 4 ativos que o fundo imobiliário vai adquirir via subscrição. Então aqui você pode ver 2 cenários após a subscrição. Atualmente o fundo ele tem 1,3 bilhão em patrimônio e o cenário 1 é que ele aumente aí para 1,5 bilhão em patrimônio e o cenário 2 para 1,6 bilhão em patrimônio. Né, a alavancagem aí do fundo, né, nos 2 cenários ela diminuiria,
A alavancagem hoje é de quase 14% e ela diminuiria para 12,3% ou 11,8%. É uma alavancagem aí muito tranquila. O número de inquilinos iria aumentar ou para 40 ou para 42. Atualmente o fundo ele tem 28 inquilinos. E o número de imóveis também iria aumentar, sendo que ele poderia ter 34 ativos ou 36. Atualmente aí o fundo ele tem 29 ativos aí no seu portfólio. Com relação ao balanço financeiro aí de março, o fundo ele gerou receitas de 13,8 milhões, subtraindo suas despesas, o fundo gerou um resultado de 11,3 milhões e ele distribuiu para os seus cotistas 12,2 milhões. Ou seja, ele gerou um resultado nesse valor e ele distribuiu um valor um pouquinho maior aí para os seus cotistas. E esse resultado foi equivalente a 10 centavos por cota. Aqui você pode ver que o fundo ele tem aqui, em relação às suas receitas, duas grandes concentrações, que são as lojas americanas, com 15,18%, e Ambev, com 16%. A projeção anual é que essa exposição diminua. A Ambev aí termine com 13,97% e as lojas americanas com 13,75%. Isso é muito bom porque ajuda a diluir esse risco, e diminuir essa concentração. A Ambev está com a sua saúde financeira ok, mas as lojas americanas, por enquanto, estão pagando aí certinho aí para o fundo imobiliário, mas ela está em recuperação judicial. E aqui mostra os passivos aí do fundo imobiliário, um total aí de CRIs de 231,3 milhões de reais e as suas obrigações 5,3 milhões de reais. E com relação a esse saldo devedor de CRIs, a gente vê que a projeção é que ele vai diminuindo aqui ao longo do tempo, e isso é muito bom. Hoje a região que gera maior receita aí para o fundo é a região sudeste, 60,9%, seguido aqui da região sul, da região centro-oeste e da região nordeste. A tipologia aí dos seus ativos, 56,7% são logísticos, 22,4% industrial e 20,83% é híbrido. E o ramo de atividade aí desses inquilinos é o comércio varejista, 27,9%, alimentos e bebidas, 18,9% e máquinas, equipamentos, veículos e peças, 18,3%. E aqui são todos os ativos que esse fundo imobiliário investe, onde você pode ver a localização, vencimento dos contratos, a área bruta locável, as fotos, tudo detalhado aqui para você. Aqui são os galpões logísticos, aqui são os imóveis industriais e aqui são os híbridos. Lembrando que eu vou deixar o relatório dos 5 FIIs aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. E o segundo fundo imobiliário, lembrando que são 5, então fica comigo até o final do vídeo, é o VISC11, fundo imobiliário aí do segmento de shopping center. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 103,53, seu dividend yield de 9,6% aí nos últimos 12 meses, excelente rentabilidade também para um FII de tijolo. Ele está descontado aí no seu P sobre VP 0,83, ou seja, 17% de desconto aí para você. Liquidez média diária de mais de 4 milhões por dia, você não vai ter problemas também em negociar. E ele teve uma variação negativa aí na sua cotação de 6,37% nos últimos 12 meses. E você pode ver que essa cotação, apesar dessa queda que teve a partir de maio do ano passado, essa cotação ela vem crescendo aqui ao longo do tempo. Então ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento aí de shopping center, seu número de cotistas supera 345 mil, o seu valor justo seria R$ 124,65, seu último rendimento 80 centavos por cota, sua vacância física é de 5,5%, uma vacância bem controlada, e o seu valor patrimonial é de 3,5 bilhões de reais. E você pode ver que a rentabilidade desse FII ela vem crescendo aqui ao longo do tempo. A gente pode ver que em 2020 e 2021 a rentabilidade desse FII foi bastante prejudicada, justamente por causa do fechamento aí dos shopping centers devido à crise sanitária. Mas os shoppings eles foram reabertos
e esse FII recuperou aí o seu fôlego e a rentabilidade também cresceu. E você pode ver que os seus dividendos, ele chegou a entregar em 2023 e começo de 2024 R$1 aí por cota para os seus investidores, mas agora o fundo imobiliário baixou aí os seus dividendos e vem entregando aí 80 centavos por cota para os seus investidores. E o próximo pagamento vai ser efetuado aí no dia 15 de maio nesse valor. Então, abrindo aqui o relatório gerencial referente ao mês de abril de 2024, a gente pode ver que o fundo ele foi criado aí em 2014, então o fundo imobiliário aí que fez 11 anos agora em 2025, ele é gerido aí pela Vinci e administrado pela BRL Trust. A Vinci é uma gestora de fundos imobiliários que, por exemplo, em outros FIIs eu não gosto muito, como no caso aí do VINO 11. Mas aqui no VISC 11 eu invisto aqui nesse fundo imobiliário. Então, como eu comentei aí com vocês, ele entregou 80 centavos por cota aí no seu último rendimento. O seu NOI por caixa por metro quadrado teve um crescimento de 11% em relação a 2024 e a rentabilidade aí do FII foi de 4,4% em abril, comparado aí com o final do mês anterior. Então, aqui o gestor do fundo ele também traz esse cenário macroeconômico. E ele também comenta aqui das atualizações do fundo. Os níveis de desconto e inadimplência líquida estão entre 2% e 1,5% respectivamente. E a taxa de ocupação do fundo encerrou o mês de março em 94,5%. Então aqui você pode ver o resultado do fundo imobiliário em relação a abril de 2025. Ele teve resultado aí total de 20,3 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas 23 milhões de reais. Ou seja, ele gerou um resultado nesse valor e distribuiu um valor mais alto aí para os seus cotistas. Sempre é bom o contrário. E atualmente o fundo ele tem aí uma reserva acumulada não distribuída final de R$ 1,21 por cota. A projeção de dividendos para esse ano de 2025 está entre 80 e 85 centavos por cota. E atualmente o fundo imobiliário ele tem obrigações de 533,3 milhões de reais. Considerando aí as suas aplicações financeiras, o fundo ele possui obrigações líquidas de 254,8 milhões de reais. E aqui você pode ver que até 2036 a tendência é que essas obrigações elas diminuam aí ao longo do tempo. Aqui o NOI por metro quadrado em março foi de R$ 88,00 e as vendas por metro quadrado também tiveram um aumento de 0,5% comparadas com o mesmo período de 2024. E aqui você pode ver todos os 30 shoppings em que o fundo imobiliário tem participação, espalhados aí em 15 estados diferentes. E esses shoppings são administrados por 11 administradoras distintas. Aqui você pode ver as fotos, a localização, área bruta alocável, a inauguração aí desses shoppings, tudo detalhado aqui para você. E se você gosta de fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar suas metas financeiras. Então não perca tempo e considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, apoiando essa divulgação da educação financeira. E partiu aqui analisar o HGBS 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 195,95. Porém, isso vai mudar. O fundo imobiliário ele vai virar aí base 10. Quando que isso vai acontecer? O fundo imobiliário ele fez uma AGE, convocou seus cotistas para uma Assembleia Geral para votarem sobre um desdobramento de cotas de 1 para 10. Os cotistas eles aprovaram, então a partir do dia 12 de maio, o fundo imobiliário ele vai ser negociado aí com esse desdobramento aí de cotas, com base no fechamento do mercado do dia 9, ou seja, no dia que eu estou gravando esse vídeo hoje. Então vai ser com base aqui nesse fechamento. Então provavelmente ele vai começar aí o dia a R$ 19,59. O seu dividend yield hoje é de 9,95%. Seu P sobre VP está descontado 0,91, 9% de desconto aí para você. Liquidez média diária de 2,2 milhões por dia, muito tranquilo.
e ele teve uma variação negativa de 1,84% aí nos últimos 12 meses. Você pode ver aqui que nos últimos 5 anos, a cotação dele também vem subindo aqui ao longo do tempo. Teve essa queda a partir de meados de 2024, mas o fundo imobiliário ele vem se recuperando. Então, no fundo imobiliário aí de tijolo, do segmento aí de shopping center, ele tem um número de cotistas que supera 126 mil. O seu preço justo hoje seria R$ 215,46, porém, após o desdobramento, vai ser R$ 21,54 aí o seu preço justo. O seu último rendimento foi de R$ 1,60 por cota. Lembrando que esse rendimento ele também vai ser proporcional aí ao seu desdobramento. Então, a partir desse desdobramento, você vai receber aí 16 centavos por cota. Isso com base nesse rendimento aqui de hoje. A sua vacância física é bem tranquila, né, de apenas 5%, e ele tem um valor patrimonial de 2,7 bilhões de reais. Você pode ver aqui que a rentabilidade desse FII, ela vem crescendo aqui ao longo do tempo. Ele também apanhou lá em 2020 e 2021, porém essa rentabilidade também ganhou fôlego aqui ao longo do tempo. E os seus dividendos também vem crescendo. Ele chegou a entregar R$ 2,00 aí por cota lá em 2023, porém, com essa crise aí no mercado financeiro, né, com a taxa Selic elevada e os fundos imobiliários descontados, ele baixou seus dividendos para R$ 1,75 e agora vem pagando aí R$ 1,60 aí para os seus investidores. E o próximo pagamento vai ser efetuado aí no dia 15 de maio. Então, abrindo aqui o relatório gerencial do fundo referente a março de 2025, você pode ver aqui que o fundo ele foi criado em 2006, né? Então, um imobiliário aí muito antigo, muito resiliente aí na bolsa, e ele tem um ponto bem positivo: ele não cobra a taxa aí de performance dos seus investidores. Aqui o gestor do fundo ele comenta que as vendas por metro quadrado tiveram um aumento aí de 12% em relação a fevereiro do ano passado. A vacância aí do fundo encerrou fevereiro em 5%. Em fevereiro do ano passado, ela estava em 6,7%, então também diminuiu. E o NOI por metro quadrado foi de R$ 76,90, um crescimento aí de 2,6% em relação a fevereiro do ano passado. Então o fundo ele gerou receitas de pouco mais de 18,6 milhões de reais, subtraindo suas despesas, que foram de 3,7 milhões de reais. O fundo ele teve resultado de 18,5 milhões de reais, equivalentes a R$ 1,43, e ele distribuiu para os seus cotistas 20,6 milhões de reais, equivalentes a R$ 1,60 por cota. E hoje o fundo imobiliário ele tem uma reserva acumulada de R$ 1,14 por cota. E a projeção aí de dividendos para o primeiro semestre é que continue aí nesse patamar de R$ 1,60 por cota. Após o desdobramento, né, vai passar aí a 16 centavos por cota. Aqui você pode ver que o fundo ele investe 79,9% em imóveis e 14,3% em FIIs. Esses são os dois grandes ativos aí desse fundo imobiliário. E 86% aí desses shoppings estão localizados na região de São Paulo. E a alavancagem do fundo imobiliário hoje é de apenas 11,5%, né? Uma alavancagem muito tranquila. E atualmente o fundo imobiliário ele tem 20 shoppings aí na sua carteira, né, espalhados em 15 cidades e 6 estados. E aqui você pode ver todos os shoppings, né, a participação aí do fundo nesses shoppings, área bruta locável, a inauguração do shopping, as fotos, tudo detalhado aqui para você, né, com vários balanços inclusive. O quarto fundo imobiliário é o GARI 11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 8,87, seu dividend yield 11,79% aí nos últimos 12 meses, excelente rentabilidade. O seu P sobre VP 0,97, ou seja, 3% de desconto em relação ao seu preço justo. Liquidez média diária de mais de 4,5 milhões por dia, você também não vai ter problemas. E ele teve uma variação positiva de 11,2% nos últimos 12 meses. Você pode ver que a cotação dele, apesar dessa queda aqui no final do ano passado, essa cotação ela veio crescendo aqui ao longo do tempo.
O fundo imobiliário vem se recuperando muito bem. Então, o fundo imobiliário de tijolo do segmento híbrido, ele investe aí tanto em galpões logísticos como também ativos de renda urbana. Seu número de cotistas já supera 340 mil. O seu valor justo seria R$ 9,10 por cota. Seu último rendimento, 8 centavos por cota. Sua vacância física e também financeira estão zeradas. Isso é muito bom. E o seu valor patrimonial é de 1,3 bilhão de reais. Você pode ver aqui que a rentabilidade do fundo vem crescendo aqui ao longo do tempo. E você pode ver também que os seus dividendos são muito estáveis. Ele vinha entregando aqui 9 centavos por cota aí no ano passado aos seus cotistas e agora o fundo ele diminuiu aí novamente para 8 centavos por cota para os seus investidores. E o último pagamento foi efetuado aí no dia 8 de maio, ontem, nesse valor aí de 0,083 centavos por cota. Abrindo aqui o relatório gerencial de março de 2025, você pode ver que o fundo ele tem 39 ativos aí no seu portfólio, prazo médio aí dos seus contratos é de 12,6 anos, um prazo aí bem estendido, vacância física e financeira zeradas, indicadores aqui muito bons para esse fundo imobiliário. A gente vê aqui que a projeção do fundo para esse primeiro semestre está entre 0,083 centavos por cota e 9 centavos por cota. Então, o fundo imobiliário está respeitando essa projeção. O seu balanço financeiro referente a março, ele gerou receitas aí de 14,3 milhões de reais, subtraindo suas despesas que foram de pouco mais de 2 milhões de reais. O fundo ele gerou resultado líquido de 12,2 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas praticamente aí o mesmo valor. Então o fundo ele tem 39 ativos aí no seu portfólio de logística e renda urbana, seus contratos são 100% atípicos, contratos de longo prazo e com multa integral, ou seja, se o inquilino ele quiser sair antes, ele vai ter que pagar aí a multa remanescente dos aluguéis. Prazo médio dos aluguéis 12,6 anos, 6 inquilinos high grade, aí segundo o fundo, espalhados em 14 estados. Você pode ver aqui que a maior concentração é no segmento de renda urbana, 74%, e 26% logística. O estado que gera maior receita para o fundo é São Paulo, seguido aqui do Rio Grande do Sul e também da Bahia. Inquilino que gera maior receita para o fundo é o Carrefour, 35%, seguido aqui da BAT, 22%, do Grupo Mateus, 21%, do Grupo Pão de Açúcar, 28%, Air Liquide e Almanara, 2% cada. Aqui você pode ver todos os ativos aí desse fundo imobiliário. Ele tem mais de 512 mil metros quadrados de área bruta locável. E você pode ver aqui o fundo imobiliário é bastante diversificado, sendo corrigido aqui esses aluguéis pelo IPCA. E aqui tem um detalhamento dos ativos, inclusive aqui com as fotos e uma descrição aqui de cada ativo. O último fundo imobiliário, porém não menos importante, é o HGLG11, fundo imobiliário aí de logística. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 159,84. Seu dividend yield 8,25% aí nos últimos 12 meses. É um pouquinho menor, mas mesmo assim uma excelente rentabilidade. O seu P sobre VP 0,98, ou seja, 2% de desconto em relação ao seu preço justo. Liquidez média diária de 6,8 milhões por dia, excelente. E ele teve uma variação positiva de 5,7% nos últimos 12 meses. Você pode ver que a cotação dele vem subindo aqui ao longo do tempo, e isso também é um ponto bem positivo. Ele é um fundo imobiliário aí de tijolo, do segmento aí de logística, indústria e galpões. Seu número de cotistas quase chega a 500 mil. Seu valor justo seria R$ 162,70. Então ele está quase chegando aí nesse valor justo. Seu último rendimento, R$ 1,10 por cota. Ele vem entregando aí esse patamar de dividendos faz tempo. A sua vacância física é de 6,6%, bem controlada. E o seu valor patrimonial gigantesco de 5,5 bilhões de reais. Você pode ver que a rentabilidade desse FII ela vem crescendo aqui ao longo do tempo e os seus dividendos são muito estáveis. E o próximo pagamento vai ser efetuado no dia 15 de maio. Então, abrindo aqui o relatório gerencial do fundo,
referente a março de 2025, você pode ver aqui que o fundo ele tem uma alavancagem muito tranquila de apenas 11,6%, a sua vacância física é de 6,6% e financeira é de 6,7%. E ele tem uma área bruta locável gigante de 1,6 milhão de metros quadrados. Então o fundo em março ele teve receitas de 34,4 milhões de reais, subtraindo suas despesas, que foram de 6,9 milhões, o fundo gerou um resultado de 27,4 milhões e ele distribuiu para os seus cotistas 37,1 milhões de reais. E atualmente o fundo ele tem uma reserva acumulada não distribuída de 53 centavos por cota. Aqui você pode ver que grande parte dos seus ativos se encontra no estado de São Paulo, 69,2%, seguido de Minas Gerais, 14,4%. E a sua vacância nesse último ano, ela vem se mantendo aí basicamente estável, terminando aí em 6,6%. Prazo médio aí dos contratos é de 4,3 anos. E esses contratos são reajustados aí pelo IPCA, 85,1%, e pelo IGPM, 14,4%. E grande parte desses contratos vão vencer a partir de 2029, 54%. Hoje, o inquilino que gera maior receita para o fundo é o Mercado Livre, 13,9%, seguido aqui da Volkswagen, 9,07%, e Electrolux 4,10%. 70% aí dos contratos são típicos e 30% atípicos. E os seus ativos são de uma excelente qualidade. Aqui você pode ver a projeção da alavancagem, como vai diminuir aí ao longo do tempo. E aqui você pode ver todos os 28 ativos que esse fundo imobiliário tem na sua carteira. E você pode ver que ele tem participação na maioria dos ativos que ele investe, e isso é muito bom. Então esses são 5 fundos imobiliários aí de tijolos para você investir e nunca mais vender. Qual deles você tem aí na sua carteira? Qual deles você está levando aí para o longo prazo? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Físico Neto Pereira se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse outro vídeo sobre o ALZR11, fundo imobiliário aí de base 10. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.